Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs, do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo, de Juiz de Fora, Minas Gerais, e todos os irmãos que estão conectados conosco, nesse momento que estamos prestes a receber ensinamentos da espiritualidade maior, e que sejamos receptivos a esses ensinamentos. É uma alegria estarmos juntos aí mais uma semana, imbuídos nesse objetivo, né? E para dar início à nossa reunião, né, para que a gente fique mais receptivo às boas vibrações, vamos convidar o nosso querido irmão Alípio para nos brindar aí com a belíssima música dele. Vamos lá, Alípio, agora é com você. Uma boa noite a todos vocês, na live aí do Grupo Espírita Eurípides Barçanufo. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição, proclama aos irmãos do céu a nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, renascer e renascer, amar e progredir. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclama aos irmãos do céu a boa nova lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, renascer e renascer, amar e progredir. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação,
livrai-nos do mal. Que teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Assim seja. Muito obrigado, Alípio. É muito bom, né? Nos envolve, faz muito bem a gente ter essa sua música. Muito obrigado. Para dar continuidade, vamos ler uma mensagem do livro Coragem, Psicografia de Chico Xavier por Espíritos Diversos. A mensagem é a crítica e nós. Diante da tarefa que se te reserva, no levantamento do bem comum, é justo respeitar o que os outros dizem no campo da crítica. Entretanto, é forçoso não paralisar o serviço e nem prejudicar o serviço, em virtude daquilo que os outros possam dizer. Guarde a consciência tranquila e segue adiante. Escapam da crítica exclusivamente as obras que nunca saem de plano, à maneira da música, que não atrai a atenção de ninguém quando não se retira da pauta. Viver a própria tarefa é realizá-la, e realizá-la é sofrê-la em si. Censores e adversários, espectadores e simpatizantes podem efetivamente auxiliar e auxiliam sempre, indicando-nos os pontos vulneráveis e aspectos imprevistos da construção sob nossa responsabilidade, através das opiniões que emitem. No entanto, é preciso não esquecer que se encontram vinculados a compromissos de outra espécie. Encargo que nos pertença, respira conosco e se nos erige no caminho em alegria, aflição, apoio e vida. Cabe a nós conduzi-lo, executá-lo, aperfeiçoá-lo, revivecê-lo. Muitos querem que sejamos desse modo, que nos comportemos daquela maneira, que assumamos diretrizes diversas daquelas em que persistimos, ou que vejamos a estrada pelos olhos que os servem. Todavia, é imperioso considerar que cada um de nós é um mundo por si, com movimentos particulares e órbitas diferentes. Sustentemo-nos fiéis ao nosso trabalho e rendamos culto à paz de consciência, atendendo aos deveres que as circunstâncias nos conferiram e oferecendo o melhor de nós mesmos em proveito do próximo. Estejamos tranquilos, porque tanto nós quanto os outros somos o que somos com a obrigação de melhorar-nos, a fim de que cada um possa servir sempre mais, na edificação da felicidade de todos, com aquilo que é e com aquilo que tem. É do nosso querido irmão Emmanuel. Vamos então orar, pedindo à querida espiritualidade amiga que possamos estar receptivos aos ensinamentos que iremos receber da nossa querida irmã Gisele, que com certeza preparou com muito carinho o estudo dessa noite, que vai dar continuidade ao nosso mês de comemoração do nosso querido irmão Allan Kardec, que tanto fez, faz e com certeza continuará fazendo por todos nós. E que possamos, através desse enorme conhecimento que temos da obra que Kardec nos proporcionou em parceria com a grande espiritualidade amiga,
que possamos buscar esses ensinamentos para colocar em prática no nosso dia a dia, nos desafios, nos tropeços, nas quedas, e tendo sempre a certeza do auxílio de todos vocês, amigos espirituais. Que possamos, então, termos o pensamento sempre voltado, sempre querendo e buscando a melhora íntima de cada um de nós, para que com isso possamos contribuir para a transformação do planeta. Muito obrigado a todos vocês, amigos espirituais, que estejamos juntos nesse processo de crescimento que é tão necessário para todos nós. E a presença de vocês totalmente necessária. Muito obrigado por tudo. Que assim seja. Bom, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez, com muita alegria, né? A gente fica feliz quando chega a terça-feira, onde vamos nos encontrar de uma maneira diferente, né? Uma maneira virtual, mas que realmente, acredito eu, que aconchega o coração, que nos faz muito bem. E hoje a gente tem a alegria de receber a nossa querida Gisele Marques, que é do Amor ao Próximo, e ela vai trazer para a gente, né, dando continuidade ao mês comemorativo de Kardec, ela vai trazer o tema Kardec e o Evangelho segundo o Espiritismo. Seja bem-vinda, Gisele, a casa virtualmente, é um prazer, é sua. Agora é com você, a palavra é sua. Muito obrigada, Léo. Agradeço demais essa oportunidade e esse convite. É muito bom estar junto aos irmãos do Eurípides Barçanufo, matar um pouco dessa saudade, né? Que sabemos que continuamos vibrando uns pelos outros, fazendo a nossa parte junto à espiritualidade, mas somos seres sociais, somos seres que gostamos de estar junto aos irmãos, trocando as nossas energias mais físicas do que espirituais. Mas nesse momento a gente sabe que não é prudente, que temos outras formas de fazer esse trabalho que é de extrema importância, não só para nós individualmente, mas para toda essa terra querida, né? Para todos esses irmãos. Estamos aí empenhados em continuar nossos trabalhos, seja através das nossas preces, das nossas vibrações, do nosso atendimento online, através das palestras, dos diálogos, seja a forma que for. O trabalhador espírita, ele jamais deixa o trabalho de lado. Se é essa a realidade que se apresenta, nós estamos aí. E aí a gente para pensar nesse mês de Kardec, né? Que homem foi esse? Que obra é essa? E aí a gente começa a lembrar que ele estava ali, como dizem hoje, né, antenado ao seu tempo, ele estava ali conectado com as coisas que aconteciam ao seu redor. Era uma pessoa que ingressava nos vários ambientes de estudo, ambientes sociais, movimentos sociais. Se a gente fizer um levantamento da pessoa Kardec, nós, agora que veio esse levantamento todo de documentação nova, cartas e tudo que a gente tem visto aí, a gente vai perceber que Kardec fazia parte, era membro de muitos órgãos da sociedade, né? Ele fazia parte do órgão que cuidava da biblioteca, ele fazia parte do órgão que cuidava das áreas sociais. Então, a gente percebe em Kardec uma pessoa realmente conectada com o seu tempo, realmente presente nessa sociedade e consciente do que ele tinha que fazer, consciente de quem ele era para aquela população. E, para nossa alegria, também atuava perfeitamente no meio acadêmico como professor. E isso foi fundamental desde quando ele começa lá atrás com Pestalozzi, aquela forma de estudo que Pestalozzi tinha, de olhar o ser diferenciado,
de saber que cada criança daquela tinha uma forma de apresentar os seus resultados, de saber que cada ser era diferente um do outro e por isso precisava de atenção diferente, Kardec crescendo nesse olhar jamais refinado e sensível pelo outro, se torna também um adulto, um professor que pensava nessa criança ou nesse adolescente, dependendo da idade que ele estivesse atuando, como um ser diferenciado. E nessa época de Kardec existia um movimento social, um movimento científico, um movimento filosófico, que talvez tenha chamado muito a atenção de Kardec, que era o naturalismo. O naturalismo saía de um realismo e dizia que o ser realmente era produto do meio. Dizia que ele tinha a hereditariedade como algo muito forte. E Kardec, talvez nessa vivência com muitas pessoas diferentes, ele começou a perceber por que uns tinham tanto, outros tinham menos. A gente que já teve acesso a algumas dessas anotações de Kardec, através das cartas que estão sendo levantadas agora, a gente vê que ele manda cartas e recebe cartas, não só preocupado com o ensino e a aprendizagem. Ele se preocupa com o ser. Tem uma das cartas que a gente viu, uma parte, que alguém escreve para ele falando de um fato de mediunidade. E ele responde essa pessoa dizendo, olha, nós vamos responder, realmente esse estudo está muito bom, nós vamos investigar isso, e por falar nisso, encontrei seu filho em Paris. Ele não estava numa situação muito boa, mas nós lhe demos um atendimento e amanhã vamos sair com ele para procurar um novo emprego. Aí a gente percebe a pessoa Kardec. Era uma pessoa que estava assim ali no seu tempo, preocupada com o que estava acontecendo nos seus novos estudos, mas nem por isso deixou de olhar aquele que precisava de um momento de atenção na procura de um emprego. Então esse Kardec, essa pessoa, com essa obra na mão, ele começa a observar e a partir do momento que ele escreve o livro dos Espíritos, depois ele escreve o livro dos Médios, e a gente sabe que o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, Céu e Inferno e Gênese, são recortes do livro dos Espíritos. Quando ele escreve o livro dos Espíritos, já pensando em todo esse ambiente social, e esse naturalismo que dizia que a pessoa nasceu daquela forma e a natureza o conduz, simples assim, ele começa a fazer algumas perguntas já no livro dos Espíritos que achamos que foi fundamental para a escrita do Evangelho segundo o Espiritismo. Kardec começa perguntando assim, que se deve entender por lei natural. Se existia um movimento do naturalismo que dizia que a natureza é que comandava o ser, ele pergunta à espiritualidade na 614, que se deve entender por lei natural. E a resposta é, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. E Kardec, sendo esse ser observador, ele via que tinha pessoas que se sentiam infelizes e tinham pessoas venturosas. Então, se a lei natural, que é essa que rege a vida das pessoas, é a lei de Deus, esse Deus, como será ele? Como será bom e justo? Será realmente assim? E aí vem a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. O que é Deus? Que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, a causa primária não é a natureza, é Deus. Deus cria a natureza rege a harmonia.
Então, automaticamente, quem rege tudo é Deus. Então, se Deus é bom e justo, não pode escolher alguns filhos para sofrerem e outros para viverem na bonança, para viverem bem, felizes e saudáveis. Olha como ele começa a observar o seu ambiente, observar ao seu redor e questionar a espiritualidade sobre todas as coisas. Essa é a obra de um cientista, de um investigador, aquele que vai aos poucos buscando, através de uma pergunta, a seguinte. É uma obra pedagógica porque, aos poucos, e aí a gente percebe que eu coloquei aqui fora de ordem para que hoje nós pudéssemos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas quando ele coloca a ordem das perguntas, ele vai aprofundando, de maneira que quando a gente termina de ler o Livro dos Espíritos, nós temos ali um roteiro perfeito e muito agradável para o nosso entendimento. Por isso é uma obra de educação, é uma obra pedagógica, é uma obra que tem um início, um meio e um fim, para facilitar o nosso próprio entendimento. Então, quando ele pergunta, Deus é inteligente, e recebe a resposta, Deus é a inteligência suprema, é Deus que rege todas as coisas e sabe-se que é bom e justo, amoroso. Então, Kardec continua a perguntar, onde está escrita a lei de Deus? Se é Deus que fez a lei, uma lei natural, onde está escrita essa lei? Em algum lugar, com alguma pessoa? E a resposta é na consciência. E essa resposta também é muito importante, porque a consciência é aquilo que está ativo em você. Nós sabemos disso, né? Joana coloca, Manuel Filomeno, André Luiz, consciente, inconsciente, superconsciente. Está na consciência, está consciente em você. Tudo que você fizer, se te desagradar, se te causar dúvida, é sinal que aquilo não é tão bom. Se aquilo te incomoda, é sinal que não é tão bom. Se aquilo te deixa só uma dúvida e logo passa, é sinal que pelo menos você está num caminho melhor. Então, quando a espiritualidade responde, está na consciência, ou seja, todos nós sabemos o que é certo e o que é errado. E se não sabemos ainda, não seremos cobrados por isso. É muito interessante quando vem essa resposta. Você será cobrado de acordo com aquilo que você já conhece. Porque a lei está na consciência, aquilo que já está consciente em você. O que não estiver ainda, você não será cobrado. Então, Kardec continua a perguntar. Visto que o homem traz na sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de ser revelada? Olha, se já está em mim, já está em vocês. Por que então que tinha que ser revelada? A gente tinha que ter uma revelação. Nós temos 3 até agora. Por que nós teríamos que ter uma revelação? Porque a gente esquece, despreza, quis então Deus que fosse lembrada. A gente vai deixando, a gente vai fingindo que não está vendo, a gente vai esquecendo, e aí Deus, na sua bondade, manda alguém para nos relembrar. Imagino essa resposta na cabeça de Kardec. Então, quem será que veio relembrar agora? Será que é essa obra que eu estou com ela na mão, que é a 3ª revelação, e vem relembrar? Será que é assim? Vem relembrar o quê? Né? Veio relembrar o quê? Todas essas questões devem ter passado. Quem tem um espírito um pouco mais científico sabe que as perguntas vão surgindo através das respostas. Vem uma resposta, você se questiona de outra coisa. Quantas vezes a gente não faz assim? E Kardec deve ter pensado, relembrar o quê? Vamos perguntar, né? Confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Indubitavelmente. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnam
com o fim de fazer progredir a humanidade. Então, Kardec pergunta e é respondido: claro, sempre tiveram homens com essa missão. Então, você, o anterior, e ele fica pensando, então vieram vários, mas será que não teve um que foi aquele que teve essa missão realmente cumprida? Será que não teve um que realmente eu posso considerar como um modelo e guia? E ele pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? E aí a resposta mais curta que temos e maior em importância: Jesus. Todos os tempos tiveram homens, mas o maior, o modelo e guia para nós aqui na Terra é Jesus. E aí a gente pensa de novo no que Kardec sentiu. Se é Jesus, eu tenho que saber o que Jesus fez na Terra. Se é Jesus, eu tenho que conhecer profundamente os ensinos de Jesus. Se é Jesus, eu tenho que voltar ao seu evangelho e entender. Porque até hoje a gente leu, mas ele é meu modelo e guia. Até hoje não teve na Terra outro que pudesse ser maior exemplo que ele. Se é Jesus, eu preciso conhecer. E aí começa dentro de Kardec, começa dentro da doutrina, a necessidade de conhecer Jesus. Uma vez que Jesus ensinou as verdadeiras leis de Deus, qual a utilidade do ensino dos Espíritos? Se já existiu Jesus e ele falou tudo, tem necessidade da gente falar novamente? É preciso fazer livros, deixar para as pessoas? É o espírito de investigação. Por quê? Quando a gente levanta essas questões, a gente vai buscar mais a fundo. A gente sempre diz, qual é o melhor estudo? Aquele que nos faz pensar. Não é o que dá respostas, é o que nos faz pensar. Porque quando a gente começa a pensar sobre todas as coisas, vamos buscando a nossa realidade, a nossa vivência, o nosso conhecimento, a nossa consciência, e vamos buscando as verdades atrás de todas as coisas. Porque quando a gente só fica com os estudos que nos dão respostas, a gente está vivendo o que o outro viveu, entendendo o que o outro entendeu. As respostas são excelentes, mas as perguntas são primordiais. Então, por isso, Kardec faz sua obra em perguntas e respostas. Olha, pergunta, questiona, vai procurar saber, vamos ter respostas, né? Então ele pergunta, se Jesus já revelou tudo, qual a utilidade do ensino dos Espíritos? Tem mais alguma coisa para ensinar? E a espiritualidade fala dessa forma grandiosa. Jesus empregava uma linguagem alegórica, de parábolas, porque falava em conformidade com os tempos e os lugares. Faça-me ser agora que a verdade se torne inteligível para todo mundo. Jesus falava de acordo com a sua época, assim como Kardec utilizou algumas palavras de acordo com a época dele. Se a gente pegar lá, por exemplo, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala de duelo, e aí algumas pessoas falam assim, mas não existe mais duelo. Talvez não exista o duelo de espadas, como existia naquela época. Mas existem duelos de palavras, existem duelos de pensamentos, existem duelos de ações. Quantas vezes não percebemos pessoas duelando por cargos, sem pensar, às vezes, nos encargos? Então, o duelo ainda existe? Existe. De outra forma, na época dele era essa palavra que se usava. Hoje talvez empregássemos outra. Jesus também, para aquele povo, naquela época, naquela sociedade, utilizava alguns tipos de palavras, alguns conceitos, alguns ensinamentos
que hoje o Espiritismo veio para revelar de acordo com o nosso tempo. E aí a gente percebe como é profunda a obra de Kardec de buscar esse evangelho novamente. Por quê? Já estávamos ali em 1863 e 4, para voltar lá na época de Jesus, sendo que nós tínhamos traduções, às vezes, muito precárias desse evangelho, para voltar naquela época e buscar os conhecimentos necessários, tanto do judaísmo, né, do povo hebreu. A gente tinha que buscar tudo aquilo, sem a facilidade hoje do meio virtual e de vários livros que a gente tem. Kardec fez uma grande obra de investigação sobre esses termos, porque nem tudo é só obra da espiritualidade. A espiritualidade auxilia e muito, imensamente, mas cabe a nós fazermos a nossa parte. Não é assim? Faz a sua parte, o céu te ajudará. Então, Kardec teve que fazer a parte dele em buscar novamente esse conhecimento mais profundo daquela realidade da época de Jesus. E aí ele foi atrás de Saci, que era um sacerdote, teólogo. Foi atrás não, tá, gente? Porque Saci é de 1600, né? Mas da tradução da Bíblia que ele fez, né? Foi atrás dessa tradução, por quê? Ele quis se basear na que mais era conhecida na França. Então, essa tradução era mais conhecida como a mais respeitável, como a mais confiável. Então, ele foi atrás dessa tradução e se baseou totalmente nessa tradução. Então, as palavras que ele coloca no Evangelho segundo o Espiritismo saíram da tradução de Saci. Tá bom? Isso é só para a gente dar uma relembrada. E aí, Kardec recebe essa grande obra através da sua própria investigação e interesse de voltar aos ensinos de Jesus e reaver esses conhecimentos. Reaver esses conhecimentos com a profundidade que a doutrina permitia. Ele recebe as intuições, mas ele ainda fica se questionando como seria voltar a essa obra, como seria investigar, né, as passagens de Jesus, como seria se aprofundar nesses conceitos. Por quê? A gente sabe que na França o conceito religião é um pouco diferente do que a gente vê hoje, né? Aqui no Brasil, principalmente. No Brasil, a gente sabe, religião é religar a Deus. E aí a gente lembra alguns companheiros que falam assim, mas eu nunca me desliguei. Ele nunca se desligou da gente. A gente, às vezes, se esquece um pouco, né? E aí precisa ser relembrado. Aqui, o conceito religião está mais para esse parâmetro. Apesar de, por exemplo, nos meios universitários, religião dizer e prever sacerdote, ritual, né? A gente sabe que para nós, fora do meio acadêmico, religião é religar. Então, na França, religião é esse conceito acadêmico de sacerdote e ritual. Por isso, Kardec evita colocar como religião. Ele queria algo que não lhe prendesse. Na França, na época, o que era religião prendia. Fazia com que a pessoa ficasse presa a rituais ou costumes daquela religião que ele tinha abraçado. E Kardec sabia que o espiritismo era liberdade. Liberdade de pensar, agir, fazer ou não fazer de acordo com o seu livre-arbítrio e sua consciência. Então, por isso, ele evita colocar o termo religião. Mas quando vem a ele a ideia do Novo Testamento, dos ensinos de Jesus e o Evangelho segundo o Espiritismo, com certeza, dentro dele, ele pensou, vou agora mexer com o lado religião.
Isso como será visto por todas as pessoas? Como será entendido? E ele guarda para ele essa intuição, essa inspiração, e fica repensando, e fica revendo se deve ou se não deve, fazendo seus estudos primeiros. A gente percebe no Obras Póstumas as anotações que ele fez sobre as passagens de Jesus e os evangelhos. Lá tem um capítulo que é praticamente a anotação do evangelho. Isso é o quê? São os primeiros estudos, é o primeiro olhar que ele tem sobre essa obra de Saci. E aí ele vai e recebe essa mensagem no dia 9 de agosto de 1863, que está narrado no livro Obras Póstumas, né? No livro Obras Póstumas, está narrado essa mensagem. E ele pergunta: que pensais da nova obra em que trabalho neste momento? Ninguém sabia, só ele sabia que ele ia compor o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele pergunta a uma médium, e a resposta é: esse livro de doutrina terá considerável influência, pois que explana as questões capitais, e não só no mundo religioso. Entra aí a palavra religião, tá vendo? Encontrar lá nele as máximas que lhes são necessárias, como também a vida prática das nações aurirá dele instruções excelentes. Instruções excelentes. Isso é muito importante, porque ele está falando da vida em sociedade. Ele está falando da vida dos povos. Ele está falando da vida dos povos. Só um minuto, gente, que eu vou pegar o carregador ali. Ele está falando da vida dos povos. Então, é interessante quando começa a perceber o quanto isso vai ser importante para a sociedade. Não somente para o mundo religioso. Não somente para o mundo religioso. Ou seja, vai ser uma obra que vai tratar, sim, da vida do Cristo, das suas passagens. Mas, por onde você está pegando, e a gente sabe que quando ele compõe o Evangelho segundo o Espiritismo, ele deixa bem claro, poderíamos falar de várias coisas, dos milagres, das predições, da vida comum do Cristo, mas para essa obra escolhemos a moral. A moral é que fará a transformação da sociedade. A moral foi o grande passo que foi dado no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque até então nós estávamos com o Livro dos Espíritos, que nos falava quem nós éramos, né? Ele é um compêndio de quem somos nós, somos espíritos, de onde viemos, para onde vamos, o que viemos fazer aqui, quem somos nós. Depois nós tínhamos o Livro dos Médiuns, que fala o que eu sinto. Se eu sou um espírito, eu posso me comunicar. Se eu me comunico, como vai ser? Que momento que eu faço isso? No meu desencarne, como que fica? Vocês vão poder me ouvir, não vão poder me ouvir? A moral é falada no meu proceder, né? E aí, definindo o meu futuro, se eu sofro ou não, o meu proceder está no Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu tenho que aprender com Cristo para ser feliz está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, quando a gente vê alguns companheiros falando, o Evangelho é só Evangelho, ali está a obra moral. Ali está nossa chave de transformação. Fizeste bem enfrentando as questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Então, a espiritualidade fala para ele, olha, não vai ser fácil, porque você vai enfrentar interesses, mas fizeste muito bem escolhendo a moral como pedra angular dessa sua obra.
como base dessa sua obra, porque é aí que vai estar a transformação do homem e a felicidade. É aí, quando eles conhecerem a moral do ser que esteve aqui justamente com esse intuito, que eles vão poder se transformarem, serem felizes, porque vão estar de acordo com aquela lei de Deus que ele perguntou lá atrás. Estar de acordo com a lei de Deus e ser feliz. E aí Kardec se retira. Se retira para esse lugar, uma cabana. E aí a gente foi buscar em Claude Monet, porque ele pintou vários quadros nessa época de 1867, 1888, ele pintou ali e acabou pintando essa cabana justamente na cidade que Kardec estava. Então, para a gente ter ideia do ambiente que Kardec estava, quando ele escreve o Evangelho segundo o Espiritismo, ele se retira porque ele estava também precisando de um repouso, cansado, um pouco adoentado. Tanto é que nessas cartas que apareceram, é narrado que ele escreve a Amélie dizendo, olha, hoje a minha respiração está um pouco melhor, hoje eu consegui fazer uma caminhada maior, hoje eu consegui chegar até tal ponto, estou melhorando, o ar está me fazendo muito bem. Ele sai de Paris, que a gente sabe que ali era mais poluído na época, e vai para essa cidade e fica ali, frente a esse mar, num lugar tranquilo, recebendo as intuições, escrevendo sobre o Evangelho, estudando profundamente. Um momento de meditação onde ele se entrega a esse conhecimento. Então, só para a gente ter uma ideia como seria esse espaço onde ele estava, onde ele se dedicou a essa obra, para a gente entender a profundidade que ele coloca e a responsabilidade que ele coloca quando ele se debruça sobre a obra de Jesus. Aí a gente vê um outro ponto, que também é de Claude Monet, que mostra um dos restaurantes que tinha na época, inclusive eles falam que é um retrato do pai, da irmã, da prima, né? Para ver, porque tem uma parte onde Kardec escreve a Amélie e fala, hoje eu vi os barcos, eu consegui chegar até lá, vi os barcos passando, teve uma regata, foi muito bonito, agora eu vou voltar para continuar a minha obra. Então, só para a gente poder ambientalizar um pouco junto a Kardec nessa maravilhosa obra que é o Evangelho, né? E aí a gente percebe que foi na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que ele escreve. Muitos pontos do Evangelho da Bíblia e dos autores sacros em geral só são inteligíveis, só são ininteligíveis, parecendo alguns até irracionais. Porque quando a gente pega, por exemplo, quando Jesus diz, não vim trazer a paz, vim trazer a espada, a gente pensa, poxa, como assim Jesus tem que trazer a paz? Mas aí, quando a gente vai entender, por isso ele coloca muito bem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo, Estranha Moral, né? Trazendo todos esses conhecimentos que para a gente parecia estranho e até irracional, é por falta da chave que faculte se lhes aprenda o verdadeiro sentido. Para o judeu, para aquele povo, para aquela sociedade, o que eles entendiam quando Jesus falava isso? É preciso a gente voltar lá e saber. Por isso é tão importante a gente ter esse retorno aí agora muito saudável e feliz do estudo do Evangelho dentro da doutrina espírita, né? Volta lá, procura saber o que Jesus disse para aquele povo, o que aquele povo entendeu. A gente vai ver que tem muito mais profundidade do que só palavras que consolam. Essa chave está completa no Espiritismo. O Espiritismo veio revelar, né? Como já o puderam reconhecer os que têm estudado seriamente e, como todos, mais tarde, ainda melhor o reconhecerão. Começamos a estudar, começamos a entender. E aí é bom lembrar, né, Herculano Pires, não há professores de espiritismo,
também não há professores de evangelho. A gente começou a entender. O Espiritismo veio nos ajudar em alguns pontos. Temos muito ainda que reconhecer nesse estudo. Temos muito ainda que nos debruçar. Temos muito ainda que aprender. E é aprender um com os outros. Não tem ninguém para ensinar e o outro só para aprender. É conjunto. É uma obra. E obra é conjunto. Não é individual. Temos a nossa evolução individual? Temos, mas também temos a coletiva. E é na troca que a gente cresce com muito mais firmeza. Em vez, porém, de nos atermos a uma ordem cronológica, impossível e sem vantagem real para o caso, agrupamos e classificamos metodicamente as máximas, segundo as respectivas naturezas, de modo que decorram uma das outras, tanto quanto possível. Olha o cuidado. Por quê? Kardec podia pegar, por exemplo, vamos estudar o Evangelho de Mateus à luz da doutrina espírita. E ali, seguindo o Evangelho de Mateus todo. Vamos estudar o Evangelho de Marcos, segundo a doutrina espírita, e vamos seguindo. O que ele fez? Ele juntou passagens segundo a natureza. Vamos falar de fé em todos os evangelhos. Vamos falar de caridade em todos os evangelhos. Porque assim é mais fácil o entendimento e uma coisa vai puxando a outra. E a gente percebe muito bem isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Por isso que quando a gente quer uma palavra de consolo, sim, vamos abrir o Evangelho ao acaso e ver o que temos hoje para ler. Mas quando a gente quer conhecer e aí ser consolado totalmente, a gente vai no método que Kardec pôs, porque a gente vai aprofundando no conhecimento e aprofundando no consolo. Porque automaticamente uma questão vai me levar a refletir sobre a outra, e consequentemente a outra sobre a outra. Então Kardec teve esse cuidado de nos fazer aprofundar aos poucos. E aí a gente percebe a estrutura do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele colocou os capítulos, né, os 28 capítulos, ele colocou os versículos complementares, então tem o título, tem os versículos que vão fazer a abertura daquele assunto, depois ele faz os comentários próprios, dentro de tudo que ele já tinha estudado, que ele já tinha lido, que ele já tinha entendido dos ensinos dos Espíritos, que ele já tinha composto no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns. Ele busca todo esse conhecimento na Revista Espírita, né? Ele busca todo esse conhecimento e faz os comentários de Kardec, profundos, muito perfeitos, certos para cada tema. Ele buscou ali de tudo que ele já tinha estudado, o que cabia em cada tema. E depois vem a instrução dos Espíritos, complementando ou ampliando tudo aquilo que ele já tinha falado. E a estrutura da obra é essa aí, sendo que tem alguns capítulos que a gente não vai encontrar o comentário de Kardec no capítulo 20, não tem comentário de Kardec, e no capítulo 22 até o 26 não tem instrução dos Espíritos. Porque a dinâmica desses capítulos é outra, né? Mas normalmente os capítulos seguem essa sequência. E aí a gente percebe, olha a estrutura que ele criou para o nosso entendimento, para mostrar para a gente que estarmos juntos ao ensino de Jesus nos levaria à felicidade. Ele começa no capítulo 1 ao capítulo 4, falando do local que a gente poderia esperar se estivéssemos dentro do conceito moral que Jesus veio trazer, né? Ele faz a base de entendimento, então não vim destruir a lei, está ali. Então a gente percebe que ele primeiro fala desse local, o reino dos céus. O que é isso? O que Jesus quis dizer com isso? Que lugar é esse que podemos estar se formos moralmente transformados? Então ele mostra para a gente que existe um local de felicidade. E esse local não é um local físico.
Então, ele fala das muitas moradas, ele fala dos mundos. Então, ele mostra para a gente ali, naquele início, o lugar. Para onde a gente pode esperar ir se estivermos moralmente dentro das leis de Deus, da lei natural. Depois dos 5 ao 10, ele começa a falar dos moradores. Nesse lugar de felicidade, nesse lugar onde podemos chamar de reino dos céus, que não é um lugar físico, é um lugar onde fica a espiritualidade, ficamos nós, né? Quem são esses moradores que vão ter direito a esse local? São os bem-aventurados, e aí a gente lembra que o bem-aventurado é aquele que já se tornou puro, está lá no Livro dos Espíritos 170. É o espírito purificado, é aquele que não tem mais necessidade de encarnar. Então, chegaremos ao reino do céu, sim, quando estivermos puros, quando formos espíritos evoluídos. São esses bem-aventurados que vão fazer a transformação individual, e essa transformação está em construção. Por isso, lá está as bem-aventuranças. E é interessante que ele começa o capítulo 5 com as bem-aventuranças, lembrando que no Evangelho de Mateus, bem-aventuranças está no capítulo 5. Então, ele já coloca no capítulo 5 para nos mostrar, ó, tá vendo? Eu estou sim me baseando no Evangelho de Jesus. Lá está a bem-aventurança, capítulo 5. Então, se a gente quiser retomar o Novo Testamento, capítulo 5, Evangelho de Mateus. E aí, ele fala desse caminho, por isso as bem-aventuranças vão falar bem-aventurado, pobres de espírito, bem-aventurados misericordiosos, bem-aventurados aflitos, ou seja, aqueles que estiverem se transformando, serão bem-aventurados. Está no futuro, serão. Esse morador que vai ser um bem-aventurado é aquele que já conseguiu fazer essa sua transformação. É aquele que moralmente já se modificou. Mas ele precisa de um caminho, ele precisa saber por onde seguir. E aí Kardec coloca do 11 ao 17, qual é esse caminho que levará à transformação, levará à perfeição. Ele coloca para a gente, do 11 ao 17, que tem que ser alguém que ama os inimigos, que tem que ser alguém que ama o próximo, que tem que ser alguém que não vê e não faz propaganda da sua própria caridade, que tem que ser alguém que honra o pai e a mãe. E aí a gente lembra que honrar o pai e a mãe não é a figura pai ou mãe, né? É aquele que merece a sua honra. Ele fala que fora da caridade não há salvação e que não pode servir a Deus e a Mamon. E ele termina o capítulo 17 falando sede perfeito. Ou seja, se você seguir todo esse caminho, quando você chegar no final dele, você vai ser perfeito. O ser perfeito merece esse reino de felicidade. Olha como ele constrói a obra nos mostrando a nossa caminhada. Ele começa falando, meu reino não é desse mundo. Não vim destruir a lei. Me escuta, né? Me escuta. E aí foi interessante que a primeira mensagem que tem de um espírito é de um espírito israelita. Ou seja, não era de um espírito que na época poderia ser mais reconhecido como um católico, um adventista, o que tivesse mais ali próximo da realidade dele, era de um espírito israelita, falando, eu não vim destruir a lei. Ou seja, que lei é essa? Ele foi buscar lá. E aí está narrado na Revista Espírita essa conversa. Tem o nome desse espírito israelita lá. Seria muito interessante, é muito interessante quando a gente se debruça sobre a Revista Espírita e busca essas peculiaridades que nos enriquece o olhar sobre a obra. Está lá na Revista Espírita. E aí a gente percebe como Kardec teve esse cuidado para nos mostrar tudo isso. Eu vou até pegar para vocês em qual Revista Espírita está, em março de 61. Está lá o nome do Espírito, a mensagem que ele enviou.
tive o cuidado de olhar na Revista Espírita e olhar na tradução que a gente tem do Evangelho segundo o Espiritismo, é a mesma mensagem. Não mudou em nada. É a mesma mensagem. Ou seja, está ali dentro do Evangelho segundo o Espiritismo a mensagem real que esse Espírito nos trouxe, Mardoqueu, que é o nome dele. Tá bom? Então, quando a gente chega no final desse caminho, que nos levará, se nós caminharmos, que nos levará à perfeição, a gente vai ser perfeito. Então, Kardec coloca como o último passo dessa caminhada, ser perfeito. E ali vem a instrução do homem de bem. O homem de bem, quem é? Está ali. Ou seja, aquele que fizer. E aí a gente fala assim, nossa, o homem de bem é muito difícil. Sim, mas se a gente fizer a caminhada, será mais fácil. Se a gente quiser pular de hoje para amanhã ser um homem de bem, vai ser difícil. Mas se a gente fizer a caminhada que nos levará à perfeição, com certeza vamos chegar. Uns mais rápido, outros mais devagar, mas vamos chegar. Mas Kardec continua a obra, e lá no 18, se a gente lembrar lá daquela fala do Espírito, antes dele começar o Evangelho segundo o Espiritismo, está escrito lá, encontrará nele as máximas que lhes são necessárias, como também a vida prática nas nações aurirá dele instruções excelentes, a vida prática, o dia a dia. Não é algo subjetivo, imaginário, é o dia a dia, é sociedade. A vida prática vai buscar nele o que é uma instrução excelente. E aí, ele sabe que nós somos espíritos que estamos caminhando. Ele nos propõe conhecer a moral do Cristo, saber onde podemos chegar, nos mostra o caminho, mas ele faz advertências. Por que ele faz advertências? Por sermos seres que ainda estamos em construção, por sermos seres que ainda estamos em evolução, que estamos caminhando, é muito fácil da gente cair. Um certo dia a gente resolve que já sabe tudo e cai. E aí ele faz advertências. Advertências que levam tanto a nossa vida para um padrão melhorado, ou melhor, quanto a vida coletiva. Porque ele nos adverte que nós não estamos aqui sozinhos. Assim como Cristo também o fez. Vocês não estão sozinhos. Vai, evangelize todas as gentes. Ele não disse, escolhe judeu, escolhe não judeu, escolhe só gentio. Ele não disse isso. Evangelize só os gregos. Ele disse todas as gentes. Então, ele nos faz a advertência que nós não estamos sozinhos e precisamos caminhar junto aos nossos irmãos. Então, do 18 ao 26, eles nos falam, muitos serão chamados, poucos serão escolhidos. Ou seja, muitos vão se animar, mas poucos vão querer os encargos, as responsabilidades, a entrega do dia a dia e até o tempo todo, né? Muitos vão, não, isso está demais para mim. Então, eles vão querer fazer, mas na hora que vier a dificuldade, não, cuidado, aí está uma advertência. A fé transporta montanha, mantenha a sua fé, as dificuldades vão vir, mantenha a sua fé. Os trabalhadores da última hora, que ele nos mostra os conceitos profundos, é uma das parábolas mais profundas que a gente tem, né? Ele adverte que haverão falsos cristos, falsos profetas. Ele fala para não separar o que Deus uniu. Ele fala de uma estranha moral. Ele fala para não colocar o alqueire debaixo, a candeia debaixo do alqueire. Ele fala que buscar e achareis. E ele vai falando até que ele chegue em dar gratuitamente o que gratuitamente recebeste. Ou seja, faz pelo outro porque você está recebendo tudo. Você recebeu de Deus o dom da sua vida, você recebeu de Deus o dom de ter um corpo saudável, faça pelo outro aquilo que ele não está conseguindo.
Tenha cuidado de não se achar autossuficiente. Então, quando ele coloca esses capítulos de advertência, ele está nos dando chamados a olhares mais atentos. O caminho é esse, mas neste caminho haverão dificuldades. Então, do 18 ao 26, ele coloca advertência. E do 27 e 28, ele coloca 2 capítulos que são assim, algumas pessoas até questionam, para que um capítulo de preces, se no Espiritismo a gente fala que não precisa de preces decoradas, não precisa... E aí, na Revista Espírita, ele explica por quê. Quando ele lança a primeira vez o Evangelho segundo o Espiritismo, inclusive com o nome de Imitação do Evangelho, isso está na Revista Espírita, isso está no Obras Póstumas. Quando ele lança essa primeira, vou colocar, versão do Evangelho, ele não tinha colocado o capítulo de preces. Escreveram para Kardec, para a Revista Espírita, pedindo um direcionamento e dizendo que a vida estava muito difícil e que tinham dias que as pessoas não conseguiam fazer preces. Será que ele não poderia colocar algumas preces para esses dias difíceis, para o momento em que perdêssemos um ente querido, para o momento que uma criança tivesse adoentada, para o momento que uma criança nascesse? E aí, na Revista Espírita, ele nos diz: coloquei o capítulo de preces atendendo a pedidos de muitos que me escreveram, com cuidado de não levar a falsa impressão do ritual. Com cuidado, porque quando eles escrevem, eles pedem, coloque preces para a gente fazer de dia e para a gente fazer à tarde. E ele toma esse cuidado de não determinar o que é a prece matinal, o que não é. E começa com o Pai Nosso, que é a prece que está no Evangelho de Jesus, que foi a prece com que Jesus nos ensinou: se quiseres conversar com o Pai, faça uma prece que diz assim. E ele fala o Pai Nosso, né? E a gente sabe que Kardec, atencioso e preocupado com as pessoas que estavam ao seu redor, coloca o capítulo de preces como um fortalecimento e essa ligação com o Criador. Então ele dá ali, na verdade, o aconchego que a obra precisava, porque a obra mostra a nossa realidade, ela mostra a nossa necessidade de transformação, ela mostra o caminho que temos que seguir, ela mostra as dificuldades que vamos encontrar. Mas ele nos diz no final: você não está só. Converse com a espiritualidade, converse com Deus, fale com Jesus, faça prece por você e pelo outro, por aquele que você conhece e o que não conhece. Isso também te traz transformação moral, porque quando você começa a reconhecer que você não está só, que existe alguém que pode lhe ajudar, desencarnado ou encarnado, e que você também pode ser aquele que auxilia através da prece, você está se preocupando com alguém além de você. Isso traz transformação. Então, quando ele coloca o capítulo de prece, não é só para nos ensinar a fazer prece. Não foi esse nunca o objetivo dele. Por isso é importante a gente voltar à Revista Espírita, né? Principalmente aqui a de 64, de 65, a de 63. Então é importante a gente voltar à Revista Espírita, porque ali a gente vê muito a fala de Kardec, o homem Kardec, a preocupação que ele teve com essa obra. Se ele se preocupou com todos os livros, com essa ele teve uma preocupação muito grande, inclusive de ouvir do seu amigo que não era para colocar imitação do Evangelho, porque isso podia ser agressivo à igreja, que era para colocar o Evangelho segundo o Espiritismo, que isso seria mais suave aos ouvidos das pessoas, elas não se sentiriam mal, agredidas. Olha que cuidado. E ele troca o nome da obra, ele poderia falar: não, a obra é minha com a espiritualidade, é da espiritualidade para comigo, eu vou colocar esse nome, foi isso que me foi intuído.
Não, se vai ser agressivo, a gente troca. Esse é o homem Kardec. Então aí a gente tem uma estrutura da obra, por isso a gente vê que as pessoas dali realmente poderiam tirar ensinos para a vida prática. E aí a gente lembra da passagem de João, quando Jesus diz para todos nós, né? Para nós mesmos, porque nós estávamos lá, mais perto ou mais longe, ouvindo os desencarnados ou encarnados, se me amais, guardais meus mandamentos. E rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E aí a gente percebe o quanto Jesus esteve muito próximo a essa obra, o quanto ele esteve junto a nós, junto a Kardec, percebendo que esse era o momento de revelar todas aquelas coisas que ele não pôde revelar enquanto esteve aqui, de mostrar que aqueles não eram histórias que Jesus contou, né? Muito tempo a gente falava, inclusive a gente estava comentando sobre a evangelização da criança, que quando fala-se assim, o que é parábola? A história que Jesus contou. E a gente fica com esse conceito, né? E aí a gente percebe que não é a história que Jesus contou. Foram ensinos que Jesus trouxe, mas que contou como histórias porque estávamos ali como crianças. Por isso ele diz, deixai vir a mim as criancinhas. Era o nosso estado espiritual, nosso estágio de crescimento. Éramos crianças e precisávamos de histórias, precisávamos de colo, e Jesus trouxe, mas ele disse, depois eu vou enviar um outro Consolador, para que fique convosco para sempre. E aí nos vem essa obra maravilhosa que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que é profundo, e que quando a gente começa a ler lá do início, das primeiras mensagens, quando a gente vê na primeira página, no prelúdio, a mensagem do Espírito de Verdade nos convidando, porque ele fala assim, estamos fazendo um convite, homens, nós vos convidamos a participar do divino concerto. Que vossas mãos toquem a lira, que vossas vozes se unam em um hino sagrado, se faça escutar e vibrar de um lado ao outro do universo. É um convite do próprio Cristo a cada um de nós, que entremos nessa obra, que saibamos tirar dela a nossa própria transformação, que não olhemos para ela como, foi uma obra para ver o Evangelho ou para entender o Evangelho. Não é. É uma obra de transformação moral. Se o Livro dos Espíritos nos mostrou quem somos, e o Livro dos Médiuns nos mostrou o que sentimos como espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz, você é um espírito que merece ser feliz. Está aqui o caminho. Está aqui o manual para ser feliz. Então é muito grandioso poder falar do Evangelho segundo o Espiritismo e mostrar que se a gente tem a oportunidade de estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, com certeza vai ser o Consolador que vai ficar em nós, vai ficar dentro de nós, porque quando terminarmos até a última prece, não seremos mais os mesmos espíritos que começaram a primeira folha. Teremos transformado dentro de nós os sentimentos, transformado dentro de nós o nosso olhar, a nossa escuta, a nossa fala. Não tem como se debruçar sobre a obra do Cristo, os seus ensinos, as suas falas e continuar sendo as mesmas pessoas. Vamos nos transformar. Estamos aí esse tempo em casa. Quem sabe podemos ler e reler o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer essa transformação que é necessária e urgente. Espero mesmo que vocês tenham se encantado por essa obra, como eu sou,
espero mesmo que receba as minhas melhores vibrações e que o Cristo seja o convidado principal de todos os momentos da nossa vida em nossos lares. Agradeço demais a todos os irmãos do Eurípides Barçanufo por esse convite, por essa alegria, por esse presente de estudar com vocês hoje o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa obra de Kardec tão profunda e tão significativa a todos nós. Muito obrigada. Nós é que te agradecemos, viu, Gisele? Que é isso. Realmente um presente, né, que a gente tem, né, um manancial de informação, de conhecimento, é um roteiro mesmo, é o que você falou, é um roteiro, né, um roteiro de vida aí para a gente ter como realmente seguir, né, o grande exemplo e a grande referência que Jesus é e tem que ser nas nossas vidas, né? Então, nosso muito obrigado mesmo, né? Com certeza você preparou com muito carinho aí, né? E foi muito esclarecedor para todos nós, né? Nos mostrando a importância, né? Dessa magnífica obra, assim, do jeito que você falou no início, assim, que homem, né? Que é o Kardec, né? Que trabalho que ele fez na época que ele fez. Então, a gente tem que olhar, né? De perceber o que estava em volta e questionar e buscar respostas para a gente hoje ainda. Que a gente possa valorizar muito isso, né? Do jeito que você nos trouxe, assim, está bem próximo para a gente, que a gente valorize e aproveite, né? Desse manancial de informação, de ensinamento, né? Que nos faz, né? A gente seguindo, com certeza, é o que você falou, não tem jeito de ser a mesma pessoa, né? Seremos melhores mesmo. Nosso muito obrigado, né? Leva o nosso abraço aos irmãos lá do Amor ao Próximo, aos seus familiares, né? Foi uma alegria, né? Foi uma alegria a gente estar juntos, né? De uma maneira diferente, mas é estar junto, né? A gente sente essas vibrações e que a gente possa, em breve, né, estar junto mesmo, né, do jeito que você falou, fisicamente, para trocar essa energia mais próxima, né? Nosso muito obrigado. Agradeço muito, deixo o meu abraço do Amor ao Próximo a todos vocês, essa casa tão querida, com amigos tão queridos. Maravilha, muito obrigado. Ok. A gente agradece a todos vocês, nossos queridos irmãos e irmãs, né, que nos acompanham até agora, e que a gente fica muito feliz, né, de estar finalizando mais um encontro com tanta informação, com tanto ensinamento e valorizando mesmo, né, sendo muito grato a esse trabalho imenso que Kardec teve em parceria com a espiritualidade amiga para deixar esses ensinamentos para a gente poder ter uma referência, ter aonde buscar quando a gente precisa, quando a gente está desanimado, quando a gente tropeça, quando a gente cai. Então, é muito, muito bom. Nosso muito obrigado a todos vocês. A gente agradece também, em especial sempre, eu gosto de frisar aqui o nosso agradecimento ao nosso irmão Nicolas, que fica nos bastidores, mas propiciando da gente estar nesse novo desenho, né, nesse desenho tecnológico, né? Agradecemos aí a toda a espiritualidade também, a gente fica bem grato a estar vivenciando o que a gente está vivenciando. A gente aproveita também para convidar para a próxima reunião, que vai ser na próxima terça-feira, dia 27, né? Terça-feira, começando, dando início às 19h50, né? 7h50 da noite, e a gente vai estar recebendo o nosso irmão José Alvécio, ele vai trazer um tema que é muito importante para a época que a gente está vivendo, que vai ser sobre suicídio, esclarecimentos espíritas, né? Então, estão todos convidados. A gente gostaria de reforçar o nosso pedido, que vocês se inscrevam no nosso canal, né? E deem o seu like, né? Se vocês estão gostando, né? Que isso é importante para a divulgação do canal também, e ativando a notificação, vocês serão avisados sobre as palestras também que a gente, né, teremos aí para frente. Então, caminhando para o nosso encerramento aí, para, né, nos harmonizarmos ainda mais, vamos convidar mais uma vez o nosso querido irmão Alípio para nos tocar o coração ainda mais com a sua música. Logo em seguida, a gente faz a prece de encerramento. Contigo, Alípio.
agradecemos, Senhor, esses momentos de paz. Nós te sentimos aqui em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Oh, que música, Lipe, você escolheu muito bem. E nos envolve com esse sentimento de gratidão. Gratidão por tudo que temos recebido. Por esse trabalho maravilhoso que Kardec fez, junto com a espiritualidade amiga, sob as orientações do nosso querido irmão e mestre Jesus, que nos faz ter uma estrada a seguir, ter ferramentas para enfrentar os momentos que não são poucos de dificuldade que temos aqui na Terra quando estamos encarnados, mas que possamos cada vez mais sermos merecedores desse auxílio através do nosso desejo, do nosso empenho de sermos espíritos melhores, tendo esse exemplo e guia que é Jesus, que nunca nos abandona e nunca nos abandonará. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, irmão Jesus, Maria, nossa mãe querida, por tudo que temos vivenciado, por termos acordado na carne mais um dia, estando na terra, encarnados, buscando aprendizado, enxergando, ouvindo, pensando, andando, podendo escolher o melhor caminho, como temos escolhido, apesar das falhas e apesar dos equívocos que ainda cometemos. Nós temos a certeza do amparo de todos vocês. Nosso muito obrigado. Que assim seja. Então, meus amigos e nossos irmãos e irmãs, fica o nosso convite para nos encontrarmos terça-feira que vem, e vai ser uma alegria estarmos juntos. O nosso muito obrigado. Até lá.